Olá, boa noite. O Ministério da Saúde estima que existam 14 milhões de pessoas com diabetes, mas mais da metade delas não sabe. Os sintomas demoram a aparecer e o diagnóstico, muitas vezes, chega quando a doença já está em estágio avançado. A diabetes não tem cura, mas em 90% dos casos pode ser prevenida. Mesmo assim, o Brasil é o quarto país com maior número de casos. Faltam informação e políticas públicas de prevenção. No programa de hoje, vamos falar sobre qualidade de vida de quem tem a doença, inovações e prevenção. Não deixe para depois, se informe agora. Eu sou Marcela Martins e o Palavra Cruzada está começando. Para conversar sobre isso, eu recebo o Dr. Levimar Araújo, que é vice-presidente nacional da Sociedade Brasileira de Diabetes e endocrinologista. Boa noite, doutor. Boa noite. Recebo também a doutora Heloísa Torres, coordenadora do projeto Empodera, que usa tecnologia para levar mais autonomia para quem tem a doença, né? Boa noite, Heloísa. Boa noite. Recebo ainda as jornalistas Carla Shen, do jornal O Tempo e do blog Papo no Consultório. Boa noite, Carla. Boa noite. E a jornalista Nathalie Leite, da Associação Médica de Minas Gerais. Boa noite, Nathalie. Boa noite. Então, eu queria começar explicando essa questão da falta do diagnóstico, né? Por que metade das pessoas aí que o Ministério da Saúde estima que tenham diabetes ainda não sabem da doença? Olha, Marcela, é um problema mundial. A gente fala aqui no Brasil, fica parecendo que a gente fica naquela tristeza, né? Imaginando que só aqui que a gente não tem o diagnóstico, mas a gente sabe que até nos Estados Unidos 46% das pessoas não sabem que são diabéticas. Então precisa a gente investir muito nessa medicina de saúde pública, muito nessa divulgação. Esse papo de hoje aqui com essas jornalistas que estão tão up to date, tão para frente, a enfermagem, a nutrição, a gente precisa de levar essa informação. Então a gente não pode achar que o diabetes é diagnosticado apenas com aquela glicemia da manhã. O diabetes, a maioria das vezes, principalmente o diabetes tipo 2, que corresponde a mais de 90% dos casos de diabetes, apresenta uma variação, primeiro, da glicemia pós-prandial. Pós-prandial é aquela pós-refeição. Então, muitas vezes, ele tem uma glicemia de jejum normal, abaixo de 99. Isso significa o quê? Que aquele exame de sangue que a gente faz em jejum talvez não aponte? A gente fica mais de 18 horas por dia depois da refeição. Por que a gente só faz exame de jejum? É uma coisa para a gente começar a pensar e questionar. Então, no caso do diabetes, a glicemia pós-refeição, ela é mais importante, porque a gente tem uma secreção do hormônio que a gente chama de chave, né? A insulina é como se fosse uma chave para abrir as portas do nosso corpo para a entrada da glicose para dentro das células. Aqui a gente pode usar o para dentro da célula, né? Então a glicose sai do sangue e entra para dentro da célula. Quando a gente tem um pico acentuado de insulina, o diabético ele perde essa primeira fase de secreção de insulina. Então ele tem uma alteração principalmente depois da refeição. E o valor normal para a pessoa que não tem diabetes é de 140 miligramas por decilitro. A pessoa que tem diabetes ele passa de 200. Aí você vai me perguntar, né? E aquela pessoa que tem entre 140 e 200? É o que a gente chama, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, de pré-diabetes ou de intolerante à glicose. Certo. Então, nesse caso, o que fica recomendado para quem está em casa assistindo o programa? É procurar um posto de saúde, tentar fazer um exame específico, procurar um médico? Aquelas pessoas que já têm história na família, aquelas pessoas que estão acordando à noite para urinar, né? Aquelas pessoas que estão sentindo um cansaço que não tem uma explicação, dor nas pernas, dormências, né? Aquela boca seca constantemente, muita vontade de beber água, aquelas mulheres que já tiveram filhos com mais de 4 quilos, elas têm uma chance maior de desenvolver, bem como pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm problema de colesterol, que a cintura abdominal esteja aumentada. Essas pessoas, além de fazer o exame de jejum, é interessante que elas peçam esse exame 2 horas depois, que a gente chama de destrozol, que é para mimetizar, né, para parecer como se fosse uma refeição. E aí ele vai ter uma característica melhor. Então ela pode conversar isso com o médico. Olha, eu estou preocupada que eu também tenha uma alteração de glicose, que na minha família é comum os casos de diabetes, e eu estou acordando durante a noite, eu ouvi falar desse exame que a gente faz depois da refeição. Então a gente vai pedir esse exame, vai solicitar esse exame, é um exame simples, é importante que o paciente fique 2 horas
no laboratório para a gente ter essa ideia, porque pode ter o exame de jejum normal e o exame 2 horas alterado. Então uma dica bem interessante, que a gente falou que a glicemia, o normal é até 99, mas diabetes em jejum é acima de 126. Então se a glicose já deu 100, 102, 105, peça para realizar esse teste que a gente vai ter uma segurança maior para esse diagnóstico. Mas para o público leigo entender, esses são os principais sintomas para uma pessoa procurar um médico, procurar fazer o exame? Sim. Quem tem sede, urina demais à noite, porque geralmente o senhor falou que é subdiagnosticado, a pessoa não tem ideia que ela pode ser um diabético. Ela acostuma, Melanie, com esses sintomas. Então aquela pessoa, se eu perguntar assim para vocês 4 que estão aqui ao meu lado, né? Quantas vezes que a gente vai ao banheiro ao longo do dia? Ninguém vai saber responder. Ah, eu vou muito, mas quanto que é esse muito, né? Mas se eu te pergunto, quantas vezes você acordou à noite para urinar? Todo mundo vai lembrar que você despertou, né, para fazer um xixi. Então, isso a gente chama de nictúria. Isso já é um indício bem interessante. Se ela começa a perceber que a visão não está muito boa, ela está tendo dificuldade para distância, também é um sintoma. A gente fala muito na enfermagem, então a enfermeira aqui do nosso lado, né, aquele paciente que começa a perceber acúmulo de insetos, de formiguinhas no vaso, também é um sintoma. A mamãe pode ver na fralda do neném aquela eliminação de glicose pela urina. A palavra diabetes significa passar através do rim significa urinar. Então, diabetes mellitus ou mellitus, urinar mel, urinar doce, urinar glicose. O senhor falou aí de crianças, né? Sim. Mas esses sinais, né, que o senhor alertou aí para a gente ter um pouco mais de atenção, eles necessariamente têm que estar associados com o aumento de peso, ou se uma pessoa magra, mas que tem apresentado esses sintomas, ela pode estar, sim, sob o risco de ter o diabetes. Muito boa colocação, sabe, Marcela? Porque, na verdade, nós temos 12 tipos de diabetes. A gente sempre fica falando tipo 1 e tipo 2, que são os mais comuns. Mas eu acabei de atender hoje, na parte da manhã, lá no Hospital Universitário das Ciências Médicas, uma paciente que tem um diabetes completamente diferente, chamada de MOD, que é um diabetes mais raro, que ela não vai ter esses sintomas e ela é magra. No caso da criança, quando é o diabetes do tipo 1, ou do jovem, do adolescente, é um diagnóstico muito mais agudo, é um diagnóstico rápido. A criança emagrece rapidamente e desidrata rapidamente, podendo ir até num quadro mais grave, que é a cetoacidose diabética, que ela vai precisar de ser internada para hidratação e para receber esse hormônio que é a insulina. Esses casos arrastados, que eu falei aí dos 46% que a Marcela começou o nosso programa, esses são pacientes que têm diabetes há mais de 9 anos e não sabem que têm o diabetes. Então esses cursam com aumento do peso, mas eles podem até ter uma redução do peso que ele não sabe o porquê. Ele não fez dieta, não fez nada e começou a emagrecer. E aí sim, pode ser o diagnosticado de diabetes nesse momento. Heloísa, você é especialista em saúde coletiva também, trabalha com isso, né? A gente tem tido um aumento na população de casos de diabetes. Por que isso tem acontecido? O que a gente tem visto também, complementando, né, a fala do Dr. Levimar, é que muitas vezes a gente trabalha muito com os fatores de risco, né? Que é a obesidade e o sedentarismo. E isso vem aumentando muito na nossa população. E Belo Horizonte já tem um índice elevado de diabetes tipo 2, que muitas vezes as pessoas não cuidam da saúde, né? No sentido de fazer atividade física, no sentido de alimentar a cada 4 horas, e essa passa a ser uma pessoa predisponente a ter o diabetes, porque o doutor Levimar também, né, tá aqui do lado, geralmente vai dando sinais de alerta, né, e demora 10 anos. Então, por isso que a diabetes é lento. A tipo 2 acomete mais por volta de 40 anos. Porque é o período também que a pessoa vai aumentando a obesidade e vai também deixando de cuidar da saúde no sentido da atividade física. E como que esse paciente, ele já chega grave para vocês, quando vocês descobrem esse diabetes? Na atenção primária, eu trabalho na atenção primária e secundária com diabetes tipo 2.
Quando ele chega na atenção primária com a glicose elevada, né, glicemia, hiperglicemia, geralmente a gente encaminha para os ambulatórios de especialidade, que é no setor secundário. Mas a gente tenta trabalhar muito com ele os aspectos psicossociais e comportamentais, porque só o medicamento imediato não vai diminuir essa glicemoglobina, né, a glicose. Então a gente tem trabalhado muito não só com o diabetes tipo 2, mas com o tipo 1 também, é uma forma dele aderir ao tratamento e se responsabilizar para cuidar da sua saúde, porque ele está no controle da sua saúde, ele é o responsável. Então, se ele escolhe seguir o tratamento de forma correta, que muitas vezes no tipo 2 e também, né, acho que o Dr. Levimar pode me complementar, a gente trabalha muito com as questões da alimentação, da atividade física e do medicamento. Mas agora a gente está trabalhando também muito com a questão da espiritualidade, da pessoa desenvolver também práticas de meditação. Hoje o SUS já colocou, né, essas atividades complementares para ajudar também na saúde mental dessas pessoas, para que se ele trabalha a questão dos sentimentos e das emoções, ele vai conseguir trabalhar um pouco o autocuidado. E você já tem tido respostas positivas? A gente já tem estudos, já trabalhamos nisso há 14 anos no SUS e a gente tem trabalhado, é um trabalho, né, lento, mas que a gente consegue alcançar bons resultados de diminuir a glicose, do controle e essa pessoa também multiplicar esse conhecimento para a comunidade. O que o paciente diabético ele não pode fazer? Aí eu não sei se o Dr. Levimar tem mais propriedade para falar, mas pela minha experiência, ele pode fazer tudo. Isso. Ele é uma pessoa normal. A gente trabalha dentro do projeto Empodera, nada é proibido, tá? E nada é responsável. A gente fala muito assim, hoje eu estou aqui com uma água e com uma Coca-Cola. Qual que eu vou tomar? Você que vai decidir. Agora, você tem que saber, se você tomar Coca-Cola, você sabe das consequências, né? Que elas podem ser positivas, negativas, mas que você também tem que arcar com essas consequências no tratamento. Então, assim, quem é o responsável pelas escolhas, pela tomada de decisão, é a pessoa com a condição crônica. E um outro ponto que a gente tem trabalhado muito, a gente não vê a pessoa como um doente. A diabetes não é uma doença, ela é uma condição crônica. Heloísa, vocês conseguem chegar nesse nível aí de experimentação com o projeto, né, que é um projeto ligado ao FMG, mas no sistema público de saúde a gente tem esse cuidado de levar esse paciente para esse lado de repensar suas atitudes? Esse projeto ele é desenvolvido justamente no SUS, tá? E o SUS, a gente trabalha em várias unidades do SUS, distritos. Nós temos também colocado o projeto dentro da academia, que o principal responsável em mudar essa abordagem de ver o diabetes é o profissional da área da saúde, porque a solução do problema está com a pessoa e não com o profissional. Nós temos que trabalhar o nosso diálogo, a nossa escuta qualificada e o SUS já tem dentro o cuidado apoiado, cuidado compartilhado, que já vem sendo trabalhado dentro dessa abordagem na atenção primária e secundária. Eu não sei como anda a secundária, a terciária, na área hospitalar eu não tenho tido esse trabalho, tá? Mas com relação à atenção primária, voltando um pouquinho agora para o diagnóstico da doença, né? Por que a gente tem tanta essa demora? Às vezes os médicos não estão pedindo os exames certos, é um exame caro. Eu acho que os exames são pedidos, sim. Né? A gente tem visto muito, que a gente trabalha muito com o de glicemoglobina. Né? E às vezes a gente tem alertado o paciente também para ele conhecer os tipos de exame, igual o Dr. Levimar colocou, para que ele também lembre o profissional da importância de solicitar esse exame. Essa glicemoglobina é uma média da glicemia dos últimos 3 a 4 meses. É o tempo que a hemoglobina vive no sangue. Então é a hemoglobina glicada, né? É um pedaço do sangue, da hemoglobina, que foi ali e a glicose marcou. Então, depois que ela passa de 5,7, a gente já pensa num pré-diabetes.
E agora o diagnóstico é só quando é acima de 6. E quando existe esse pré-diabetes, a pessoa ainda não desenvolveu a doença, mas está no estado de alerta, o que significa? Esse, para mim, é o melhor estágio. Eu gostaria de pegar todos os pacientes nessa fase. Até 5 Que ele é anos. pré-diabetes, né? Então ele tem a possibilidade de nunca desenvolver o diabetes ou retardar o aparecimento. Então é aquele paciente que já tem alguns outros sintomas, algumas outras características. Você pode iniciar com a medicação para esse paciente, sim. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela pregou isso, que a gente pode utilizar a medicação, mas lembrando, e foi muito bem falado aqui, que não é o mais importante não é a medicação. A medicação é um pé da cadeira. É um pé. A cadeira são 4 pés. O outro pé da cadeira é a boa alimentação. Então, não é que a gente fala assim, ele tem liberdade para isso, mas ele tem que saber o que aquilo ali vai representar para ele. Então, não é que ela falou de um refrigerante tipo cola. Muitas vezes ele vai precisar daquele refrigerante tipo cola, porque ele está com hipoglicemia. Ele está com queda de glicose. Então, naquele momento, às vezes a gente vê um diabético usando alguma coisa com açúcar, é porque ele está precisando daquilo naquele momento. Senão a glicemia, ele vai ter uma hipoglicemia, uma queda de glicose e pode até ter coma, né, e ter uma crise convulsiva por causa daquela hipoglicemia. Então, o controle é o mais importante. Para a gente fechar a cadeira, né, que eu falei 4 pés, um é a medicação, um é a alimentação, a atividade física que seja uma coisa prazerosa. Não tem que fazer uma atividade física de puxar ferro. Antigamente a gente achava que só a atividade aeróbica que era boa. Hoje não. Os exercícios de força também nos ajudam no controle do diabetes. Então ele tem que ser bem monitorado. Essa equipe transdisciplinar, que uma ajuda a outra, não é interdisciplinar, que são separadas, elas têm que trabalhar em conjunto. Lá no ambulatório da UFMG que ela está comentando, aqui no ambulatório das ciências médicas, na mesma sala eu tenho uma nutricionista, um fisioterapeuta, os alunos da faculdade, um médico endocrinologista. Quer dizer, se eu tivesse mais uma psicóloga ainda, eu completaria o trio, né? Um dos pontos que a gente tem sentido muita dificuldade é em ter um profissional da psicologia, que ele é de suma importância, né? E isso a gente até já vem conversando muito, porque hoje a diabetes, ela mexe muito com as questões psicossociais, no sentido das emoções e dos sentimentos. Muitas vezes a gente tem o paciente que tem o diabetes e ele não aceita, ele não fala o diagnóstico. Então ele às vezes vai trabalhar e não fala com aquela pessoa, com o local que ele trabalha, que ele tem esse diagnóstico. E com isso ele tem queda de hipoglicemia ou hiperglicemia e muitas vezes ele tem vergonha também de falar. E ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa saudável, vive até melhor do que a gente, porque ele tem o conhecimento de tudo que deve ser feito para ter uma qualidade de vida saudável, né? E o que a gente tem trabalhado, não sei se o Dr. Levimar tem visto, é se eu tenho este conhecimento que eu tenho que cuidar da minha saúde, que eu tenho que fazer atividade física, seguir um plano alimentar, por que não tem feito? Por que essa condição crônica tem aumentado até tanto? É uma questão do ambiente, as restrições. O senhor falou que a alimentação é a primeira delas. Às vezes ele está num ambiente que não tem aquilo que ele pode comer, ou na quantidade que ele pode comer, que eu queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre a alimentação. Por exemplo, eu já ouvi falar que a fruta, algumas frutas têm muito açúcar. O que o diabético pode evitar, comer? né? O que ele deve evitar? A gente tem uma palavrinha para isso que a gente chama de índice glicêmico, que é a capacidade que o alimento tem de virar glicose. Isso. Então, por exemplo, dependendo do alimento, como ele vai ser preparado, ele tem índice glicêmico diferente. Então, eu gosto muito de dar o exemplo da batata. A batata frita sobe muita glicose, mas depois de 1h30, 2 horas, 3 horas, porque ela tem gordura. Sim. A gordura retarda a absorção da glicose. Purê de batata, você vai pegar a batata e vai amassar. Então aquilo ali facilita a absorção. Então é ruim para o diabetes, porque ele tem um pico de glicose. O purê de batata sobe mais a glicose do que a batata frita. Estou mandando comer batata frita e ficar sem comer o purê, não. É a gente saber distribuir. O dia que eu vou colocar um purê de batata na minha alimentação, eu não vou colocar arroz, eu não vou colocar batata, eu não vou colocar outra forma de batata, não vou colocar macarrão. Eu vou escolher uma massa, mas sempre colocar as fibras para reduzir essa absorção. Então, o purê de batata tem que vir acompanhado, né? Nós tem que lembrar que a gente está em Minas Gerais e uma couvezinha vai vir muito bem, a salada vai vir muito bem. Mas em relação às frutas... Doutor Levimar, eu vou te pedir para a gente falar um pouquinho da alimentação no próximo bloco, que eu acho que tem muita coisa para falar. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique por aí.
Olá, estamos de volta com Palavra Cruzada, hoje falando sobre diabetes. A gente estava falando um pouquinho aqui de alimentação antes de chamar o intervalo, eu queria continuar falando sobre isso. A gente tem, inclusive, algumas correntes hoje que pregam que por meio da alimentação é possível melhorar bastante o quadro da pessoa diabética, né? E tem até correntes que falam que é possível eliminar o diabetes, claro que a gente sabe que isso ainda não é uma questão colocada pela medicina, né? Uma cura. Mas, enfim, fala-se muito da redução do carboidrato. Tem a ver? Sim, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não generalizar. Toda alimentação ela tem que ser personalizada. Ah, eu vou fazer alguma coisa que a blogueira falou, que eu escutei isso no site. Não, a gente tem que ter muito cuidado para que cada um, né, tenha um tipo de diabetes, para saber o valor nutricional dos alimentos e para ele ter aquela consciência. E essa conversa do nutricionista e do endocrinologista, ela é fundamental para o paciente se adequar bem. Então, o que a gente pede? Não é que ele não possa usar, mas que ele deve evitar as frutas. Eu estava respondendo a Melanie em relação às frutas. A fruta é carboidrato, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não como carboidrato de jeito nenhum. Se eu tomo um suco de fruta, eu tenho que usar insulina, no caso do diabetes tipo 1, porque a glicose vai subir. Então, é muito comum isso, minha glicose está boa, eu não preciso de usar insulina. Não. Você tem uma insulina rápida para usar toda hora que você vai se alimentar. Por isso que a gente tem um livro chamado Contagem de Carboidrato. Então, a contagem de carboidrato, como o próprio nome diz, você conta quantos carboidratos, você vai ter o cálculo que o médico te passou, você faz uma continha rápida para saber quanto de insulina você vai injetar para o número de carboidratos que você ingeriu. Então, esses alimentos que têm um índice glicêmico muito elevado, a gente deve evitar, porque a glicose sobe muito mais rápido que a insulina tem ação. Então, por isso que muitas vezes a gente pede para o paciente ele usar a insulina antes da refeição, para ela já começar a ter uma ação antes dele se alimentar. É claro que quem tem criança, eu tenho 2 filhas, você imagina, eu fico pensando nos pais de crianças diabéticas, que às vezes fazem um cálculo todo certinho da alimentação, o que ele vai comer ali, aplica insulina antes, igual eu estou falando aqui. E a criança dá 2 garfadas e fala assim, não quero mais. Aí já aplicou insulina, como é que vai fazer para correr atrás? Então, no caso de criança, você faz o cálculo, né, e aplica logo, imediatamente após o término da refeição. E no caso da prevenção, no caso da prevenção com a alimentação, o que se deve evitar ou se deve comer? Eu ia finalizar com essa questão dessas 5 frutas, né, que a gente fala que tem um índice glicêmico mais exagerado, que é mais difícil. É o caqui, a manga. Mas eu adoro manga. Eu sou do interior de Minas, a gente sobe no pé de manga, você comia 3, 4 mangas. Isso não pode ser feito. Então a manga, quando for chupar uma manga, parte em fatias, pode misturar na salada, que já tem a fibra ali que vai te ajudar a diminuir, e manga tem muita fibra. Então caqui, manga, melancia, todo mundo acha que é só água, mas não, ela tem uma carga glicêmica muito alta. Então eu falo, troca a melancia pelo melão. A uva, que ninguém consegue comer só 8 uvinhas, né? Igual jabuticaba, ninguém consegue comer só 8 jabuticabas. Então, a uva a gente deve evitar. E o suco natural de laranja. Suco natural de laranja eu achava que é ótimo, tem vitamina C. Mas você pode chupar, eu falo que não é chupar uma laranja, é comer uma laranja, comer com bagaço. Então, troca o suco de laranja pelo suco de limão. Faz uma limonada bem gostosa, aquela limonada suíça, põe uma colher de leite na hora que for bater o limão. Aí você já pode usar. Comer o bagaço da laranja não é um problema. Não. O suco sozinho é que porque quantas laranjas que você coloca num copo de suco? Às vezes 4, 5 laranjas, né? Vai o açúcar também, E aí vai aquela quantidade queria de tirar a gigante. acidez, né? Ilustrar a fala do Dr. Levimar, quando a gente fala dessa questão da alimentação, da contagem de carboidratos, não só a pessoa com diabetes, mas nós também, que não temos ainda esse diagnóstico, nós também temos que ver a nossa alimentação, rever, né? Para a gente também não ser amanhã uma pessoa com diabetes. Então, eu falo muito assim, lembro do sinal de trânsito, né? Quando você está tudo verde, você pode comer à vontade, verdura. O sinal amarelo já te dá aquele alerta. Igual ele falou, é uma laranja, é uma mexerica. E o vermelho já alerta total. Melancia, estou com vontade, mas é uma fatia pequena, se puder evitar, evita, porque tudo que está no ápice da pirâmide, que o sinal é vermelho, você tem que diminuir ou retirar. Mas quem faz essas escolhas é a própria pessoa que tem a condição crônica, não é o profissional. Porque a gente vai tentar dar para ele o conhecimento. Agora, se ele vai seguir, depende dele. Ele que tem que ser o responsável pela sua saúde. Para não culpar
a família e nem o profissional. Eu estou cego, eu amputei a perna porque fulano não me ajudou. Não, a gente tem que conscientizar que a pessoa é o responsável pela sua saúde. É ele que está no controle da sua saúde. Ele que sabe o que é melhor para ele. Na hora que a Marcela perguntou em relação a dietas para fazer isso, a gente tem que ter muito cuidado, que há pouco tempo a sociedade brasileira até, nós tivemos algumas ações judiciais, né, de alguns profissionais incentivando esse uso, né, da cura pela alimentação. Então a gente tem que ter muita atenção, né, que chá também, né, professor? Dietas cetogênicas, né, a gente tem que ter atenção. Você fala para um paciente que ele pode comer tudo que tem muita proteína e cortar totalmente o carboidrato, a glicose melhora mesmo. Mas a gente tem que lembrar esses efeitos, e a gente não tem nenhum estudo a longo prazo que vai nos... fazer falta depois, né? E um excesso de proteína, por exemplo, pode levar e intensificar uma insuficiência renal. Então ele vai entrar para hemodiálise por causa disso. Lembrar que a proteína também, por que a gente chama de contagem de carboidrato, igual eu comentei? Porque o carboidrato é porque eleva a glicose mais rapidamente, mas a proteína, depois de 3 horas, ela também vira glicose. Então a gente tem que ter essa atenção de começar a comer muita proteína. Eu vou fazer uma dieta que tem muito ovo, que tem muita carne. Inicialmente todo mundo vai gostar dessa dieta, mas não é uma coisa saudável. E se ele já tem um problema de colesterol, vai intensificar. Se ele tem um problema renal, vai intensificar esse problema. Então a dieta, eu nem gosto de falar dieta, né? A reeducação alimentar, a alimentação tem que ser uma alimentação... Doutor Levimar, e minha pergunta anteriormente é exatamente sobre essa contagem de carboidrato. No dia a dia do diabético, isso é tranquilo de fazer? Ele se acostuma com esse uso da insulina, ele incorpora isso na vida dele facilmente? Perfeitamente. Na fase inicial, quando eu vi a contagem de carboidrato pela primeira vez, né, eu fiquei assustado, né, será que vai guardar isso tudo? Hoje com esses aplicativos... De um adolescente fazendo isso. A gente tem livrinhos de bolso que nos facilita isso. O que a gente escreveu, sou eu e 2 nutricionistas, né, que fizemos esse livrinho da contagem de carboidrato. A gente colocou as comidas regionais, então a gente separou, aqui o mineiro gosta do pão de queijo, a gente colocou a pamonha para o goiano, né, a gente nós tivemos esse cuidado de beneficiar todo o nosso Brasilzão. Mas pensa um pouquinho, Mela, normalmente a gente não muda muito a nossa alimentação. Né? De maneira geral... De uma maneira geral, ela é muito parecida. É um dia que a gente vai extravasar, né? Hoje sai um pouquinho mais, mas normalmente você vai comer aquele arroz com feijão, a carne que vai ser um pouquinho diferente, a salada. Então você vai tendo uma ideia. Então a gente ensina essa contagem de uma maneira lúdica, a gente usa as colônias, a gente tem uma colônia filantrópica aqui em Minas, né, que é o Diabetes Weekend, que a gente leva 26 profissionais, a gente leva 140 adolescentes, jovens, crianças, né, jovens de 8 a 88 anos que têm o diabetes tipo 1, para aprender brincando a fazer contagem de carboidrato de uma maneira prática, lúdica, ele aprender com aquilo. Então ele sabe que se ele alimentar, por exemplo, um milkshake de Nutella, são quase 100 gramas de carboidrato. Então não estou falando para ninguém comer milkshake de Nutella, mas ele sabe que vai ter que aplicar mais de 10 unidades de insulina rápida para compensar aquele carboidrato. O que são 100 gramas de carboidrato? É muita coisa, é muita coisa. Para você ter uma ideia, uma maçã são 12, dependendo do tamanho da maçã, 12 a 15 gramas de carboidrato. Então, de uma maneira prática e rápida, até para vocês entenderem, uma maçã, 15 gramas de carboidrato. Estou simplificando as contas aqui. 2 pães de forma, 15 gramas de carboidrato. Um copo de leite, 15 gramas de carboidrato. Então, qualquer um desses 3 alimentos, ele tem que aplicar 1 unidade de insulina. Se ele comer os 3, ele vai aplicar 3 unidades de insulina, se a glicemia estiver normal. Hoje eu saio correndo, só comi uma maçã. Aplica 1 unidade só. Então, isso é o bolus que a gente chama de insulina rápida, bolus de alimentação. Ele come... E um máximo por dia? A gente sempre estimula isso quando a gente está usando bomba de insulina. Ele vai usar quantas vezes for necessário. Toda vez que ele comer, ele vai fazer isso. Se você que não tem diabetes comer muito, o que vai acontecer com você? Vai engordar, não vai? Então, com ele é a mesma coisa. Então, essa orientação é extremamente importante a gente passar para ele, que não é só o diabetes. Né? O diabetes é uma doença multifatorial. Por isso que a gente tem várias especialidades cuidando do diabetes. Então a gente precisa que ele tenha essa visão geral, não é só a visão da glicemia.
Ah, eu não vou comer muito ovo porque o ovo não tem problema com a glicose, mas ele tem problema com o colesterol, se ele exagerar no ovo. E com relação ao exercício, né? Falando aí de um outro pilar aí de prevenção. Você lembra que faltou um ainda, né? Pois é. Falei 3, né? Deixa o último para o último bloco. Tá, já a gente volta nele. Mas sobre exercício físico, existe alguma dificuldade, Heloísa, no paciente começar a fazer exercício físico? Ou também quem não tem ainda, a gente sabe que é uma forma de prevenção, por que as pessoas ainda são tão sedentárias? O que a gente pede para as pessoas, né, com diabetes e as pessoas também que querem ter uma qualidade de vida, primeiro passo é procurar um médico para fazer um exame cardíaco e tudo, para depois decidir qual tipo de exercício físico que vai fazer. Então, a gente tem trabalhado muito com os pacientes, né, com as pessoas com diabetes, é de buscar qual atividade física a pessoa se sente melhor. Tá? Nós já tivemos casos do paciente que não gosto de musculação, não gosto de caminhada, não gosto de nada. Mas ele gostava de ficar quietinho no silêncio. Então, a gente perguntou, o que você acha do yoga? Você acertei, eu gosto de fazer. Então, a atividade física vai muito de encontro da pessoa, o que ela gosta e quais as barreiras que ele enfrenta para não fazer atividade física. Como nós trabalhamos muito em área de risco, na atenção primária, muitas vezes não se tem uma academia, eles não conhecem uma academia, os aparelhos. Então, a gente trabalha muito com a caminhada, né? Mas eu vou sair na rua, eu posso ter um tiroteio, Então, vamos tentar andar no quarto, no corredor, fazer alguma atividade dentro da sua própria casa, que ajuda também com uma atividade física. Agora, é igual o Dr. Levimar está colocando, são 4 pilares. Então, só um da alimentação e não fazer atividade física não vai melhorar. Só tomar o medicamento, que eles acham que é muito mais fácil tomar o medicamento, não melhora. Por isso que a gente está vendo, igual você colocou no início do programa, como que essa condição está aumentando assustadoramente. Então, o que a gente tem tentado fazer é conciliar os aspectos psicossociais, trabalhar as dificuldades que eles enfrentam, né, o problema que eles têm, para que eles façam o seu autocuidado, que é a atividade física, o plano alimentar e também o medicamento. Heloísa, e como fica no caso das grávidas diagnosticadas com diabetes? A diabetes durante a gravidez? Olha, eu não a minha área de... Eu não sei se o doutor Levimar tem mais propriedade para falar, porque eu trabalho muito com o tipo 1 e o tipo 2. O diabético tipo 1 e o tipo 2 também engravida. Então, a gente pede para não ter atividades que, se não tiver nenhuma outra contraindicação, vai manter as atividades, mas evitar que e alimentação. Mas quando é diabetes gestacional, que é um período, né? A pessoa não é diabética e ela fica entre a diabética ali 24ª e 28ª semana que ela vai ficar tendo diabetes gestacional. Mas o cuidado é o mesmo? O tratamento é o mesmo? Cuidado, muitas vezes você vai, só com alimentação você vai conseguir controlar a grande maioria e muitas vezes não precisa da insulina. Muitas vezes você vai ter que insulinizar. Hoje, alguns medicamentos já são aprovados, então a gente precisa de medicações. E o bebê corre o risco de nascer diabético? O risco de nascer diabético, não. Isso é uma coisa boa para a gente desmistificar. Eu sou diabético porque eu tenho um filho diabético? Não. O diabético não tem esse poder genético, o diabetes tipo 1. O tipo 2, se a pessoa for, né, ter um fator hereditário depois dos 40 anos de idade. Então, se ele ganhar peso ao longo da vida. As complicações para o bebê durante, né, a gestação, vamos falar para o feto, é um feto que a gente chama de macrossômico. O que é isso? Um feto grande. Um feto que nasce com mais de 4,5 kg, 5 quilos. Eu já vi criança com 7,5 kg que nasce. Por que ele nasce grande? Que a mãe está com a glicose alta, o pâncreas daquele bebê está funcionando normalmente. Então, ele está recebendo mais glicose. Ele vai produzir mais insulina. A insulina é anabolizante, gente. Então, a insulina vai formar mais gordura para esse bebê. Ele nasce bem. Ele nasce grande, não é que ele nasce bem. Se esse mau controle da mãe durante os primeiros 3 meses for um controle ruim, ela pode abortar esse neném. Esse neném pode nascer com malformações. Pode nascer, na hora que corta o cordão umbilical, ele parou de receber glicose, ele vai ter uma hipoglicemia violenta assim que ele nascer. Então, o cuidado neonatal tem que ser muito mais importante com esse bebê. Então, por isso que é extremamente importante e é a melhor paciente que a gente tem. Eu torço para algumas pacientes engravidarem todo ano, porque elas ficam extremamente bem controladas, que elas dão mais atenção ao corpo, dão mais atenção ao cuidado da glicose, dão mais atenção à alimentação.
Então, a atividade física ela é um pilar muito forte, muito importante. São 150 minutos por semana para início de conversa. Depois a gente vai aumentando isso daí. Antigamente a gente falava só do exercício aeróbico que a Heloísa citou, mas hoje a gente fala dos exercícios de força. Ele pode fazer exercício de sentar nesse sofá e levantar, empurrar a parede, né? Se ele não tiver academia, igual ela comentou. Falar, professor, do hormônio da endorfina que libera com a atividade física. Isso é fundamental. 150 minutos, desculpa interromper, 150 minutos distribuídos todos os dias durante a semana ou eu posso distribuir aleatoriamente? 3 vezes de 50 ou 5 vezes de 30, do jeito que for melhor. Não vai fazer só 150 e ficar os outros 6 dias. A gente sempre pede um tempo de descanso. Mas para começar, né, começa mais devagar, porque o paciente mal condicionado fisicamente, ele tem uma chance maior de ter hipoglicemia no início. Então a gente prefere que comece mais devagar, para ele ir conhecendo o próprio corpo e vai monitorizando, vai fazendo a pontinha de dedo para ele ter essa condição de fazer um exercício. E nós temos verdadeiros atletas diabéticos hoje em dia. Né? E a questão da endorfina, né, Heloísa, que você tinha falado? Endorfina, são hormônios do prazer. Por que vocês, mulheres, na época da tensão pré-menstrual, vocês ficam doidos para comer chocolate? Isso é fisiológico, né? Eu sou professor de fisiologia. Então, a gente, nessa época, a gente quer alguma coisa que nos dê prazer. E o exercício dá essa endorfina, né? O exercício dá essa sensação de bem-estar. Então, não procura um exercício chato, que você não goste. Procura um exercício, que ir para academia é muito chato inicialmente. Tem gente que não gosta de ir. Mas na hora que chega lá, todo mundo gosta. Que já acostumou estar ali produzindo aquela endorfina que é muito boa. Então, a endorfina melhora a nossa memória. Eu não posso ir hoje que eu tenho que ter uma prova. É o macete que eu dou para os meus alunos de medicina. Tem prova? 30 minutos de bicicleta, você vai ver como é que você vai captar melhor. Então, você produz endorfina, sua memória melhora, seu nível de glicose melhora, sua captação de glicose melhora. Lembra que eu falei que a insulina era uma chave? E a gente tem uma fechadura, que são os receptores, o chamado GLUT. O exercício físico ele facilita a entrada dessa glicose sem usar a chave. Então é como se a glicose chegasse e entrasse direto. Melhora a captação pelos músculos e pelos tecidos insulina dependentes. O que a gente tem trabalhado muito com o diabetes tipo 1 e tipo 2 é com plano de metas. Porque nós sabemos, a gente tem uma boa qualidade de vida também, nós precisamos fazer uma alimentação saudável e atividades físicas diárias. E muitas vezes nós não fazemos. A questão é fazer, né? Justamente. Então a gente coloca essa responsabilidade para a pessoa como metas a ser cumpridas. Né? E ele traça um plano de metas que a gente vai trabalhando em cima dele e das barreiras que ele vem enfrentando para não executar essas metas. Até que vai chegar uma hora que ele vai ter que ser realmente, vai ter que cumprir essas metas. Porque senão ele vai ter complicações crônicas no sentido da cegueira, amputação de membros, né, hemodiálise, aí já vai ser outras metas. E o responsável por chegar a essas complicações é ele, é a pessoa. Então a gente trabalha muito com plano de metas e disciplina, tá? Igual o professor colocou, tem a prova, vai fazer bicicleta antes. Né? Então a pessoa tem que ter disciplina, não só a pessoa com diabetes, como uma pessoa normal também. Ela tem que ter disciplina no cuidado da sua saúde, da sua qualidade de vida. Então por isso que a gente entra muito com a questão do empoderamento, que é um dos pilares da promoção da saúde. Né? Como é que eu vou empoderar o outro para o outro cuidar de si e ser responsável pelo seu cuidado? E é um trabalho de longo prazo também, né? Exercício de alimentação, mudanças aí de longo prazo, tem que a de se curto tornarem prazo hábitos. que a gente tem trabalhado muito é com a formação dos profissionais médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentre outras áreas na academia. Eu acho que a gente tem que começar a mudar, adotar muito, a gente já vem trabalhando muito com a educação e saúde, que é o nosso, né, filósofo Paulo Freire, que é o diálogo, é saber escutar o outro, o problema do outro e deixar que ele traga a solução. Eu não vou falar com você assim, caminha todos os dias que é bom para a sua saúde. É você que tem que buscar essa solução. Tá certo, a gente vai para mais um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente está de volta, fique aí. Olá, estamos de volta. Nosso tema hoje é diabetes. Carla, você tem uma pergunta, né, sobre... Sim, doutor,
eu não tenho ninguém com diabetes na minha família, um exemplo. Chego no consultório, o médico vira para mim e fala, não, então você não precisa se preocupar, assim. O médico está precisando de rever os conceitos dele, que não é bem assim, né? Você não tem ninguém... Você sabe se o seu avô era diabético? Ou seu bisavô? Às vezes ele não foi, ele está nesses 46% que não foi diagnosticado, nesses 50% que não era diagnosticado. Então, quando a gente falou isso no início do programa, há uma chance maior, é uma pessoa que tem que ter uma atenção maior, quem tem história familiar, mas não é só isso. Né? Tem a gente devia ter trazido, mas depois a sua equipe pode procurar, ainda mais a equipe do Palavra Cruzada, que eu sei que é muito boa, a gente tem algumas fotos, e o pessoal de casa também pode procurar isso aí. Chama acantose nigricans, esse nome difícil assim, são umas linhazinhas que dão na região do pescoço e debaixo das axilas, que fica escuro. Eu que sou de Lagoa da Prata, a gente achava que isso era sujeira, não é. Isso é um sinal de resistência à insulina. Isso quer dizer que você está produzindo muita insulina para tentar manter a glicose normal. Então, quem tem essa acantose nigricans, um escurecimento dessa região do pescoço e das axilas, em regiões de dobras, ele provavelmente tem uma resistência à insulina. Então, é um paciente... Por essas imagens, então a pessoa consegue... É como um sinal, um sintoma. sintoma. Isso, um sinal que tem alguma coisa diferente. Então, a gente vai juntar os sinais com os sintomas. Começar a beber muita água, a mulher que já teve filho com mais de 4 quilos ou algum aborto que ela não sabe o motivo, que já tem problema de colesterol, que tem aumento de peso, é um paciente que a gente vai ficar mais atento. Então, para quem ficou curioso, então a gente pode disponibilizar isso nas nossas redes sociais depois, sim, coloca lá o sinalzinho. facebook.com/palavraCruzadaTV e é o médico também, né, doutor? Sim, e conversar isso com o médico, né, para a gente estar pesquisando, não ficar só tranquilo com essa glicose de jejum. É isso que eu quero que a gente faça, esmiúce mais esses exames. Vamos olhar esse exame da glicemoglobina, que a Helena tão bem falou aqui, dos 4 meses. Tem um exame chamado proteína glicosilada ou frutosamina. Ele mede as 2 últimas semanas. A gente usa isso muito como controle do diabetes. Eu vou liberar uma paciente com uma cirurgia, ela tem que estar bem controlada. Mas também pode servir de diagnóstico. A glicemoglobina bem feita, ela já me ajuda no diagnóstico. Esses exames estão disponíveis no SUS? No SUS, estão. O plano de saúde cobre? E são rápidos, o SUS cobre isso aí. Eu queria falar um pouquinho sobre os direitos da pessoa com diabetes no SUS, né? Ela tem acesso a medicamento, a qual tipo de tratamento? Olha, isso é uma coisa muito boa e eu fico muito feliz de ser mineiro e falar isso aqui numa rede Minas de Cultura. Porque nós somos o primeiro estado da federação, e nessa época eu era o presidente da Sociedade Mineira, da SBD Mineira, né, a gente conseguiu disponibilizar insulina em forma de análogos, que a gente chama de glargina. Então foi o primeiro estado da federação, depois foi Distrito Federal e depois alguns outros estados colocaram também a disponibilidade. Infelizmente ainda é só para o diabetes tipo 1 e o diabetes do tipo LADA, que é um diabetes que a gente chama de 1,5, né? Ele tem os anticorpos positivos, mas ele não chega a ser tipo 2. Então, essa insulina, que é uma insulina mais moderna, é melhor do que a insulina NPH que o SUS disponibiliza. A gente teve um probleminha com o governo na licitação ano passado, mas já está se regularizando. Nós temos fitas, então o diabético tipo 1 tem fitas. Em Belo Horizonte, porque é mais municipal, as insulinas rápidas estão à disposição, insulinas ultra rápidas estão à disposição. Podemos melhorar mais? Sim. Por exemplo, eu havia conversado com o último secretário de saúde, ele tinha um projeto da gente colocar as bombas de infusão de insulina, fazer um protocolo para aqueles pacientes que necessitem de bomba de infusão, que é um dispositivo que injeta insulina, né, e vai mensurando a dosagem e vai injetando microdoses. Então, há um projeto para ser colocado. Então, a gente espera isso daí do governo também. A gente tem leis e foi criado por um deputado aqui em Minas Gerais, que o diabético tem que receber todo o tratamento do diabetes, né, conforme a prescrição, conforme os protocolos designados pelo SUS. Então, funciona bem, o nosso estado de Minas Gerais pode melhorar mais ainda, a gente pode conseguir mais fitas, esses aparelhos novos hoje, que não precisa mais de furar o dedo, isso ainda não é disponível, eu acho que deve ser o próximo passo para a gente ter essa disponibilização, né? Então aqueles sensores que você só passa por cima da pele e vê a glicemia sem ter que furar o dedo, isso vai nos ajudar muito também no melhor controle. Do médico? Basta um protocolo, ele tem que ir no posto de saúde, né? Então o médico tem que ser o médico do SUS. Sim. Eu, como sou médico do SUS também, então eu falo isso de cadeira. A gente preenche
são 3 vias, né? 2 receitas e precisa de 2 exames, né? Com a glicemia anterior, por que o médico está mudando, por que ele está indicando aquela nova terapia, e ele vai, depois de feito o protocolo... Para qualquer medicamento, até para a fita, por exemplo, que ano passado, não sei se vocês se recordam, em Belo Horizonte faltou. Mas essa isso fita. por causa de uma licitação, né? Que infelizmente, quando entra licitação, a gente... esses processos são processos mais complexos. Sim. E às vezes o paciente e a família não entende isso. Porque vem uma fita... não estou com preconceito não, mas a gente tem que ter qualidade nisso. Mas uma fita coreana, uma fita chinesa, tem que ser fitas de mensuração de boa qualidade. E o que acontece com o paciente se ele ficar muito tempo sem ou ficar sem, a consequência disso ele está sem controle. Porque se hoje se vocês me perguntarem aqui hoje, doutor, o que você prefere? Se tiver de escolher um tratamento com bomba, com a melhor insulina ou ele medir a glicose? Eu prefiro que ele meça a glicose. Porque ele medindo a glicose, ele sabe como é que está o controle dele. Ele pode aumentar a atividade física, ele pode diminuir a alimentação para ele se controlar melhor. Então a gente ter a noção de como está a nossa glicose é fundamental. Então a gente precisa de investir na monitorização. Heloísa, e a gente tem também no SUS iniciativas com relação à atividade física, a questão da saúde mental, que você citou aqui muito importante também. A gente tem iniciativas no SUS nesse sentido para o paciente? A gente tem trabalhado muito em parceria com a Secretaria de Saúde, né, e com o SUS, e nós temos tido bons resultados com os profissionais, têm participado muito dessa abordagem de empoderar o outro por meio do cuidado apoiado. Nós tendo, mas é um trabalho muito lento. Agora, quando o doutor Levimar fala da monitorização, a gente tem trabalhado muito também nos ambulatórios com diabetes tipo 1. E para a gente chegar nesse adolescente, a gente tem trabalhado muito com os aplicativos. E vamos lançar agora o aplicativo com avatar, que é uma forma que vai ter nesse aplicativo carboidrato, monitorização glicêmica, alimentação, atividade física, para que esse adolescente também, ele estando numa festa, ele não levou insulina, ele não quer tomar PEP, o que ele vai fazer? Então a gente tem um script que o profissional da saúde trabalha com esse aplicativo para monitorar também. Então, é uma tecnologia que pode chegar. E uma outra tecnologia que a gente está trabalhando muito com o idoso também é o WhatsApp. Né, as redes sociais também, porque a gente está tentando levar essas tecnologias, esses aplicativos, de uma forma educativa, para que tenha assim, conhecimento também, trabalhar muito a questão das atitudes com ele. Bacana. Esses aspectos psicossociais, a gente tem um protocolo que a gente faz todas as perguntas e tenta, se um paciente está com muita depressão, a gente já encaminha ele para o psiquiatra. Então é um trabalho bem interessante. Essas tecnologias ajudam muito, Ajudam muito. Então a gente tem que tentar saber usar essa tecnologia de forma construtiva e de forma que vai aumentar o nosso conhecimento. O que a gente tem de mais novo, doutor? Acabamos de voltar de um congresso de tecnologia. A gente tem um congresso de tecnologia, é um congresso europeu, chamado TTD. Foi agora no mês de março em Genebra. Né? Genebra não, estou falando Suíça, mas não foi Suíça, não, foi na Áustria. Foi um congresso que mostrou o que a gente tem de novo para ser lançado. Por exemplo, o glucagon. O glucagon é o hormônio que é produzido do lado no mesmo pâncreas, né, do lado da insulina, mas que ele faz a glicose subir. Então, se o paciente tem um coma, né, hipoglicêmico, ele tem uma queda de glicose, a gente tem que injetar glicose, tem esse glucagon injetável que tem que ser preparado, é uma medida emergencial. Então, eles lançaram um glucagon nasal. Você vai poder fazer só um puff, isso é uma notícia nova aí, em primeira mão para vocês. Fez o puff e a pessoa já respira aquele glucagon em 15 minutos. Está recuperada, né? Então, uma coisa ótima. Esses monitores, né, que a gente tem hoje um adesivo que você põe, dura 14 dias. Eles vão começar a conversar com os smartphones. Então você não vai precisar mais do leitor, você vai passar o seu próprio smartphone e já vai ver a sua glicemia. E você pode encaminhar isso para o médico, para enfermeira, quer dizer, nós vamos ter mais trabalho, né? Que a gente, mas isso é bom, porque o paciente está vendo o que está acontecendo com ele. Vem caminhar para os pais, ele tem uma condição melhor. Hoje, né, só finalizando, nesse congresso ainda veio um medidor desse, que você vai introduzi-lo e ele dura 90 dias. Então não é só mais 14 dias. Precisa de fazer uma incisão, ele fica dentro da pele e ele vai medir durante 90 dias. Então, muita novidade boa
para a gente colher nos próximos meses, nos próximos anos. Mas vão ser criados protocolos para cada tecnologia dessas, né? Sim. A tecnologia de monitorização, ela é extremamente importante, porque ele tem que ter uma acurácia boa para a gente confiar. Porque uma coisa é a glicose estar na ponta do dedo, que a gente chama de glicemia capilar, e a outra é a glicose intersticial. Hoje o nosso paciente já está começando a perceber que há uma diferença. Que às vezes ele mede na ponta do dedo e que dá uma diferença, porque são compartimentos do nosso corpo diferentes. Então a gente tem que ter sempre raciocinando. Como é que está a minha glicemia intersticial? Como é que está de ponta do dedo? Eu posso confiar na intersticial? Pode. Ela está mais próxima do seu cérebro. Então você vai tomar suas atitudes, tomar suas decisões conforme aquele número que você está sendo observado. Porque o paciente ele não vai estar perto do médico naquele momento da medição. Por isso que é importante sempre estar levando esse aparelho para o médico conferir, para o médico conversar com ele, para a gente ter esse tempo dessa abordagem. Por isso que essa equipe multidisciplinar ela é interessante, que é cada um falando de uma coisa. Eu não vou ficar preocupado se eu tenho uma Heloísa do meu lado que vai ensinar esse paciente a aplicar a insulina, porque a gente vê erros grosseiros. A insulina NPH, que é a distribuída no SUS, ela precisa de ser 20 vezes agitada, e às vezes ele só faz assim, ó, ela é uma proteína. Eu não posso deixar essa proteína dentro do porta-luva do carro, porque ela vai perder, ela vai desnaturar. Ela tem que estar numa temperatura legal. Antigamente a gente não falava muito disso, porque Minas Gerais, Belo Horizonte, tinha a mesma temperatura quase que o ano inteiro, gente. Hoje olha o calor que está fazendo, que faz no nosso dia a dia. Então a insulina perde também, igual você deixar um pedaço de carne dentro do carro. Então, ela vai agitar 20 vezes assim com a mão, para depois aplicar em 90 graus e modificar o local de aplicação. Doutor, você voltou aí falando, né, da importância de pensar o organismo como um todo. Eu vou voltar numa questão, então, da alimentação, porque surgiu uma dúvida durante o nosso intervalo, que é com relação ao ovo, né? O pessoal está querendo saber, pode comer muito, pouco, qual que é a orientação? Vai depender muito do estado nutricional, do tempo do diabetes daquela pessoa. Lembra que hoje aqui nós estamos falando de diabetes. O ovo sempre foi o vilão de muita coisa. A gente tinha muito medo do ovo, tinha muito colesterol, né? Igual carne de porco. Tinha uma época que ninguém podia. Então a gente tem que ter muita atenção com o ovo. O ovo tem proteína? Tem. A gema tem mais proteína do que a clara. Então a pessoa, você me perguntou aqui no intervalo, né? Vou te entregar aqui. Você falou, você pode comer 5 ovos por dia? Vamos com cuidado. Se você for comer 5 ovos com gema, é uma coisa. Se você estiver precisando de proteína, a clara já tem uma quantidade de proteína. Colocar gema vai ter mais ainda, vai aumentar mais o seu colesterol. Por isso que os casos têm que ser individualizados. Nós não vamos crucificar o ovo aqui também não, mas não vamos colocar ele como salvador da pátria. Precisa de ter avaliação renal, avaliação nutricional individual. Não vamos julgar e vamos colocar o ovo num pedestal, não é assim, mas também não vamos criticá-lo igual antigamente era criticado. O que eu tenho muito medo hoje, né? A gente tem esses suplementos. Quem precisa de usar suplemento não usa, gente. Quem precisa de usar suplemento é quem tem mais de 70 anos, porque ele não consegue comer aquela quantidade de proteína que tem no ovo, ele já não tem dentição, ele não consegue mastigar um bife. Então, às vezes, você precisa de suplementá-lo, porque ele começa a ter um quadro de sarcopenia, ele perde a massa muscular. Então, a gente vai dar essa suplementação alimentar. Hoje, o que a gente vê? A gente brinca em Lagoa da Prata, né? Chega aquele pessoa, um chassizinho de grilo, né? Fininho, pequenininho, já está querendo tomar anabolizante. Calma, vamos construir esse corpo com cautela, não é vendo o que a moça lá do Instagram ou do Facebook, da rede social falou que é melhor, aquilo foi melhor para ela. Será que não foi patrocinado por ela, para ela? Então vamos ter a qualidade da nossa, a gente pode seguir, mas sempre com cuidado, né? Esse empoderamento que a Helena, você me corrige, Helena, Heloísa, desculpa, que a Heloísa comentou aqui, é justamente isso, a gente ter essa boa percepção. Minas Gerais, a gente sempre falou, né? Bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Vamos ter bom senso nas nossas falas, na nossa escuta, saber escutar mais para a gente ter essa atenção e fazer uma boa alimentação, sem exageros. Finalizando, mais uma pergunta que chegou aqui para a gente é com relação a demências de quem tem diabetes. Tem alguma relação, esquecimento, algum tipo de demência pode ser causado pela doença? Alguma relação direta? Então vamos lá. A gente tem hoje o Alzheimer
né, que todo mundo fala, ele é como se fosse uma resistência à insulina no hipotálamo, a nível superior. Então não é porque o diabético vai ter mais demência. Muitas vezes a gente confunde demência com neuropatia. Então o diabético pode ter neuropatia. E essa neuropatia levar a uma série, né, de neuropatia periférica e neuropatia central também. Então é caracterizar o que aquele paciente está tendo. Essas oscilações de glicose não são boas para ninguém. Para o diabético muito menos, e para quem tem, que não é diabético, mas que tem oscilação glicêmica, a gente tem que ter cuidado também. Então não tem essa relação direta, porque eu sou diabético, eu vou ter demência. Não. Precisa de ter uma boa alimentação. E eu esqueci do quarto. Vamos finalizar com ele então, que a gente já está encerrando o programa. Então nós falamos atividade física, alimentação, medicação. Tem gente que acha que é só medicação que resolve, aí vai só aumentando a insulina, não é isso. E o quarto, educação. É isso que nós fizemos aqui hoje. É educar. Eu preciso de conhecer melhor o meu corpo. Então a gente tem que saber o que o Levimar Futebol Clube, a Heloísa, que eu chamei de Helena aqui 2 vezes, Futebol Clube, a Marcela Futebol Clube, cada um ser o dono do seu corpo, né? Certo. Ser o seu médico, o seu enfermeiro, o seu nutricionista, o seu jornalista, propagar a saúde. Então, o último pilar aí, educação, fica a dica para o pessoal que está em casa acompanhando o nosso programa. Obrigada pela sua companhia e você revê esse programa a partir de amanhã nas nossas redes sociais. Na quarta-feira que vem tem mais Palavra Cruzada. Boa noite, tchau, tchau.